Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está sintonizado no programa Radar Executivo. Contamos hoje com a presença de Paulina Sarubi Cisneros, gerente regional da Câmara Americana. No primeiro bloco, conversamos um pouco com a Paulina sobre a missão da Câmara Americana. Agora vamos conhecer um pouquinho mais do perfil da executiva Paulina. Paulina, cite uma importante lição de liderança que você aprendeu e como esta lição impactou na sua vida profissional. Eu diria que a mais importante delas, sem dúvida, foi a importância que o meu antecessor deu na formação de um sucessor. Eu acho que hoje, em tudo, no governo, nas empresas, é muito importante você pensar no seu sucessor. Ele deu essa importância no passado e hoje eu fui privilegiada com a atenção que ele deu ao assunto e eu tento trazer isso para o meu dia hoje. É um assunto que me persegue, eu sempre penso em formar o meu sucessor para dar continuidade no trabalho da Anshan e consolidar a missão que a gente tem. Até porque é o que faz com que permaneçam a missão, a visão e os objetivos, né? Perfeito. E deve ser muito gratificante você olhar no passado e ver que o trabalho que você construiu, ele foi seguido por uma pessoa que até você ajudou a colocar naquele espaço, né? E também tem outro ponto, né? Você não cresce se não tiver alguém para deixar no lugar. Perfeitamente, exatamente. Você Eu já ouvi dizer cresce. que o requisito para promoção é você ter alguém para promover. Então isso é verdade e por isso que eu digo que essa foi a grande lição que eu obtive na Anshan, uma grande lição de liderança mesmo. Grande galamba. É isso verdade. aí. O papel dele foi muito importante nesse sentido. Quais os desafios de estar à frente de uma organização como a Anshan? Eu diria que o primeiro deles, o mais desafiador, é conseguir atender às diversas demandas das empresas associadas. Afinal, a Anshan é uma associação multissetorial, então são 500 empresas associadas aqui em Recife, mais de 5 mil empresas no Brasil inteiro, então empresas de diversos portes, né, de diversos segmentos, então conseguir servir e atender essas empresas é um grande desafio, né, agradar a todas e conseguir ser importante, se fazer importante no dia a dia dessas empresas. E eu diria que a segunda delas, também tão importante, é se manter apartidário. A gente já conversou sobre isso, mas é um super desafio. A gente não está só nesse desafio, a equipe da Anshan, quando eu digo a gente, é a equipe da Anshan. Existe um conselho regional por trás disso. A Anshan hoje possui um conselho de administração em São Paulo, que é formado por grandes executivos, pessoas de renome na economia nacional. E existe também um conselho regional aqui em Recife, que nos apoia, né, controla um pouco a diretriz, o caminho que a Anshan segue. Hoje em dia esse conselho regional ele é presidido pelo Luiz Delfim de Oliveira, Da que Coca-Cola, né? da Coca-Cola, que tem feito um papel excepcional, tem dado uma cara muito executiva para a Anshan. Então isso para a gente, até como equipe, foi muito bom a presença e o trabalho do Delfim, né, e que ele deve continuar conosco aí nos próximos anos, na presidência do Conselho. Inclusive a gente está conversando com a Coca-Cola para convidá-lo para vir aqui ao programa fazer também entrevista falando do trabalho dele na Coca-Cola. Ótimo, sem dúvida ele vai ter grandes lições para trazer aqui para o programa. Que bom. Me fala uma coisa, qual o perfil dos profissionais mais cobiçados hoje pelo mercado? Eu diria que existem dois momentos, né? O momento que você vai recrutar, vai selecionar o talento. Então, no processo seletivo, você tenta observar aspectos como a vontade, a preparação intelectual daquela pessoa para a vaga em que está sendo proposta, né? Então, a gente tenta captar no processo seletivo muito esse espírito, a vontade e a determinação daquela pessoa e, obviamente, o currículo. Cabe muito. Quando você passa, né, aquele executivo para dentro da tua empresa, aí o perfil mais cobiçado é, sim, a atitude, né, a proatividade dessas pessoas, né, fazer acontecer e ter muito foco em resultado, que hoje acho que para qualquer empresa, mesmo para a Anshan, que não tem fins lucrativos, o foco em resultado é muito importante para qualquer negócio, para o crescimento de qualquer negócio. Como diz o americano, é o bottom line, né? É o que interessa, é o que está lá. É o bottom line, exatamente. É o que está fechando. E que conselho você daria para uma jovem executiva que deseja ter sucesso na profissão? Bem especificamente para uma jovem executiva, eu acho que o mundo executivo hoje ele é muito competitivo, as oportunidades aparecem, né? Talvez esse meu conselho não seja o conselho de maior impacto, acho que existem outros conselhos mais importantes, mas um conselho meu, que eu vejo isso acontecer muito no dia a dia, é sugerir que as pessoas estejam muito atentas às oportunidades que aparecem, né? Acho que uma coisa é você querer encarar um desafio, enfrentar um desafio.
outra coisa é você ter a consciência do tamanho da sua preparação e da sua capacidade para aquele momento. Então, eu acho que não dar um passo maior do que a perna, né? Isso pode ser muito ruim no momento, numa carreira executiva. Você pode até se frustrar um pouco, porque você teria um potencial de um tamanho e aí assumir uma responsabilidade um pouco maior do que você seria capaz naquele momento, né? Então, eu diria que ter um pouco de paciência, saber dar um passo de cada vez, eu acho que esse é um segredo muito importante, né, na construção aí dessa carreira. Cumprir as etapas, né? Cumprir as etapas, exatamente. Ir se capacitando, pegando um desafio de cada vez, né? Não querer abraçar o mundo com as pernas. E a nossa juventude, né? O nosso perfil é um perfil muito audaz, né? Ousado. Tem um ímpeto, né? Tem um ímpeto. É também uma geração muito imediatista. Então, aparece a oportunidade e ela quer abraçar aquilo ali, quer dar o melhor. Tem sim que encarar desafios, né? Reforço esse ponto. Mas você tem que avaliar, né, a oportunidade que aparece e o momento em que ela aparece na sua vida. Tem que começar a ter visão estratégica daí, né? Exato, no início da carreira. Me fala uma coisa, com tantas atribuições, né, que você tem, não só na parte profissional, mas também no lado pessoal, o que é que você faz para manter esse equilíbrio, né? Porque, com certeza, chega em casa exausta. Isso aí deve ter pai, mãe, namorado, irmão, colega, vida pessoal. E aí, como é que você faz para equilibrar isso tudo? Durante a semana eu digo que é um pouco mais difícil, né? Porque eu tento, da segunda a sexta, e viver intensamente meu trabalho, né? Dar o máximo de mim, mas eu confesso que nas horas extras eu me desligo um pouco, né? Eu acho que nesse quesito eu tento equilibrar muito a felicidade da vida pessoal com o envolvimento na carreira e na vida executiva. Então, acho que a gente tem que saber, eu acho que em grandes empresas, grandes indústrias, você realmente tem que estar com o celular ligado o final de semana inteiro para estar pronto a qualquer hora. Mas quando você não necessariamente precisa ter esse envolvimento, acho que você tem que saber dividir bem, né, o momento com a família, com o namorado e o momento dentro da empresa. Eu tenho a consciência de que eu ainda não estou no meu maior desafio, que é quando os filhos chegarem. Eu acho que o desafio de ser mãe, ser educadora especialmente, mais do que mãe, mas uma mãe educadora, esse é o grande desafio da mulher nos dias de hoje, né? Esse quesito ainda não chegou na minha vida, então, por enquanto, eu lido mais com o equilíbrio do trabalho e da família, da vida pessoal. Perfeito. Me fala uma coisa, a gente sabe que são muitos os interesses envolvidos na atuação da Câmara Americana, né? Como é que você tenta lidar de forma positiva com a fogueira das vaidades, que é tão comum nesse ambiente empresarial? Felizmente, o ambiente de Anshan é um ambiente muito neutro, né? Um ambiente que sempre prega o trabalho em prol de uma comunidade empresarial e não de uma pessoa específica, de um interesse de uma empresa. Então, acho que esse espírito, ele realmente prevalece o sentimento comum, né, e não a vontade individual de um executivo, de um empresário. Então, acho que isso aí, nesse sentido, a gente prevalece muito esse espírito mais do bem comum. Da unidade, né? Da unidade. De fato, quando existe, eventualmente quando existe, eu acho que a pessoa tem que saber encarar, né, entender o perfil de cada pessoa. De fato, cada empresário, cada executivo tem uma postura, né, comercialmente falando, e você saber entender que cada um tem sua forma de pleitear, sua forma de lidar, né, e saber, acho que lidar com isso aí é muito importante. É verdade. Essas perguntas que vêm agora dizem muito do executivo, da pessoa do executivo. Cite um erro que você já cometeu em sua trajetória profissional e que você jamais gostaria de cometer de novo. Eu diria que não necessariamente um erro, mas acho que cabe uma reflexão. É você saber o momento certo em que você precisa se especializar, fazer um MBA. Eu me graduei, 6 meses depois eu entrei no MBA, Gestão Empresarial, porque naquele momento eu sentia necessidade e a vida me pedia isso, a vida profissional me pedia um pouco de ter essa consistência, né, no conhecimento. Afinal, a Câmara, ela exige muito do aspecto do conhecimento de liderança, gestão de equipe. Eu senti, então, a necessidade de fazer um MBA, fiz, 6 meses após a minha graduação. Hoje em dia, eu olho para trás e vejo como aquela formação, aquele MBA, eu fazendo ele hoje,
o impacto que ele teria na minha vida hoje, a maturidade profissional que se ganha até em poucos anos, 4 anos, 5 anos depois, você se sente muito mais preparada, a bagagem é muito maior, né? Então eu acho que isso é uma reflexão para todos, não é só para mim, é saber o momento certo de se especializar. Talvez eu tenha feito cedo, eu sei que a vida impõe um ritmo que é necessário você se capacitar, você estar preparada, mas eu reflito muito sobre isso. Será que eu fiz muito cedo? Né? E já sinto a necessidade de fazer um outro MBA, então é uma corrida, né? É uma corrida constante pela formação, então cabe uma reflexão, pensar o momento certo para você se graduar. Me fale uma coisa, e o que é que faz a executiva Paulina Sarrubi acordar todos os dias e sair para trabalhar? O que é que motiva você? Acho que a paixão pelo trabalho, né? Eu realmente estou na Anshan já há 7 anos e meio, isso é muito raro numa geração de jovens, então eu me sinto motivada, eu me imponho desafios também, eu acho que a gente tem que ter essa postura nos dias de hoje, não só esperar que a empresa coloque desafios, é buscar espaço, né? Colocar sua cara no negócio, e então a paixão pela Câmara me motiva, né? Trabalhar por uma causa, eu acho que isso é muito bom, né? A Câmara tem uma causa por trás do dia a dia do trabalho da gente, então isso me motiva muito, saber que eu estou trabalhando por um objetivo, né, que tem um impacto nas empresas, que tem um impacto na economia, isso me motiva muito, mas eu acho que acima de tudo o ambiente da Câmara, ele é fantástico, né? A autonomia que ele dá, não só para mim, mas para a equipe inteira, então poder dividir essa autonomia com as pessoas da equipe é muito bom, é muito gratificante olhar para as pessoas e saber que elas têm autonomia também para criar, para fazer acontecer, que isso não é um privilégio da liderança, é um privilégio de toda a equipe. Até porque é aí que vai gerar a liga, né? Exato, todos juntos, né, com a mesma motivação, com o mesmo espírito. Que gera energia, né? E essas duas últimas perguntas são bem pessoais e dizem muito aí da pessoa, né? Quem é Paulina Sarrubi, segundo Paulina? Acho que profissionalmente eu sou uma pessoa jovem, que tem uma longa estrada pela frente, tenho muito que aprender ainda, né? Tento no meu dia a dia ensinar o pouco que eu sei para as pessoas que trabalham comigo. E pessoalmente eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, eu trago muita energia, eu tenho muita energia, muito entusiasmo de viver, de trabalhar, vejo a vida, que a vida é feita não só pelo dia a dia pessoal, mas pelo trabalho, então estar feliz num trabalho, ele tem um impacto e um reflexo muito grande na minha felicidade pessoal, então assim, eu acredito que eu sou uma pessoa alegre, que leva a vida numa boa, né, e gosta de desafios, e tenta refletir isso no dia a dia do trabalho mesmo e na vida pessoal. E a última pergunta para a gente fechar a nossa entrevista, como é que você gostaria de ser lembrada pelas pessoas que trabalham com você lá na Câmara? Eu diria que como uma pessoa que trouxe lições simples, mas de alto impacto, né? Uma pessoa que um dia lembrarem de mim e pensarem, poxa, Paulina contribuiu com o meu crescimento profissional, né? Aquilo que ela falou naquele dia, às vezes a gente fala uma besteira, a pessoa, depois de um mês, traz de volta aquilo que você falou, aquela lição, né? Então isso é bom, saber que você de uma certa forma contribuiu para o crescimento profissional das pessoas. E com certeza, com o teu exemplo, como a gente viu aqui hoje durante a entrevista, sem dúvida nenhuma você está contribuindo e muito, com entusiasmo, com essa energia passando para as pessoas. Paulina, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Tenho certeza que ajudou a nossa audiência a entender o que é o trabalho da Câmara Americana e entender também um pouco mais da cabeça da executiva, da mulher executiva. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Jorge, pelo convite. É uma honra para a Anshan estar aqui com você. Você assistiu o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Contamos hoje com a presença de Paulina Sarrubi Cisneros, gerente regional da Anshan. Obrigado pela sua audiência e uma boa noite.